Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você, a sua vida, a sua família, a sua casa. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre você. Que todos os seus dias sejam felizes, prósperos, realizados. Que a sua existência seja gloriosa. Em nome de Jesus, que o escudo do favor esteja sobre você e que você possa receber a presença do Senhor e o amor dele todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Nós estamos nesta fé. 52 dias. 52 dias de muito poder, porque nós temos visto o poder de Deus através de restaurações, restituições, reconstruções. E é só o começo. Bom, eu gosto de dizer que os 52 dias é um bom lugar para recomeçar. Sabe, às vezes a pessoa chega no meio do ano e pensa, meu Deus, perdi o meu ano. E de repente ela dá a volta por cima buscando a Deus e dá mesmo. Como muitos têm dado a volta por cima. E dá. As coisas são mudadas. Quando a gente para buscar Deus. Se por 120 anos as muralhas ficaram lá em ruínas, em 52 dias foram restauradas, então, escuta, tudo tem jeito. É só você buscar Deus quando paramos e buscamos a Deus. O impossível acontece, porque a restauração daquelas muralhas era completamente impossível. E foram restauradas em 52 dias. Isso é muito forte. Deus tem buscado por você. Deus tem falado com você. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda. Não olha para trás. Busca Deus. Abandona a religiosidade. Para de viver à base de pensamentos e sentimentos, movido por emoções. Viva, seja movido, orientado pela palavra. Dirigido pela palavra. Viva pela palavra. Dependa de Deus. Hoje, em todos os nossos templos, na reunião do Deus que Sara, o clamor dos 52 dias. A primeira reunião acontece às 7 da manhã em São Paulo, depois às 9, 15, 19 e 30 em todos os nossos templos. Amanhã às 7 da manhã em São Paulo, depois ao meio-dia em todos os templos. Domingo eu terei a alegria de estar na Celso Garcia 77 no Brás, às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus. E o clamor dos 52 dias. Semana que vem, na quarta-feira, quarto jejum dos 52 dias. É por isso que a gente não para de vencer, não para de buscar. Temos fome pelo Senhor. E Deus é atraído pela fome. Deus é atraído pela fome. Eu gosto de lembrar que no último dia da festa dos judeus, o Senhor se levantou e disse, quem tem sede, venha. Certamente ele olhou aquele povo desolado após todos aqueles dias, oferecendo seus sacrifícios e fazendo seus rituais. E nada. Estavam vazios. E o Senhor disse para eles, quem tem sede, venha. Porque era um povo sedento. Um povo sedento. Talvez você é uma pessoa sedenta. E Deus gosta disso. Quando uma pessoa tem fome e sede por Ele. Ele é atraído pela fome, por essa sede. E Ele vai ao encontro da pessoa e Ele a abençoa. Dependa de Deus. Dependa totalmente de Deus. Porque é Deus que pode nos dar vitória, é dele que vem a vitória. Olha o que diz aqui em Gênesis, vamos ler.
Gênesis 16, 7. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto do caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Aí ele começou a falar, olha aqui, ó. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Eu vou parar aqui um pouco, só porque é muito importante essa parte. Você deve conhecer bem a história. Sara teve uma ideia bem estúpida de dar a serva, a escrava, para o marido, com a ideia de que, por intermédio dela, ela formaria família. Ela não quis esperar por Deus. Bom, Deus não está me dando filhos, nada está acontecendo, então eu mesma vou criar os meus meios. Isso nunca dá certo. É sabido que Ismael foi gerado pela força da carne, pelo esforço humano. Até porque, naquela época, Abraão podia engravidar qualquer mulher. Ele só não engravidou. A Sara até então não tinha engravidado. A Sara até então, porque a Sara era estéril. Mas ele podia engravidar qualquer mulher. As coisas de Deus não funcionam assim. De jeito nenhum. Tanto que Deus esperou o corpo dele estar numa condição tão amortecido que ele não tinha mais condição nenhuma de gerar filho nenhum. Ele não tinha mais como engravidar mulher nenhuma. E foi nesse tempo que Deus agiu. Porque, muitas vezes, enquanto você está confiando, e isso acontece muito, a pessoa está totalmente dependente, ela confia no que ela tem. Você tem que confiar em Deus, você tem que depender de Deus. Porque se você confia no que você tem, você está manifestando uma fé natural. E fé natural, resultado natural. Você não vai viver o sobrenatural. O que vem de Deus, você não vai viver. Você vai viver o que você consegue. Não o que Deus poderia te dar. Então, quando o Senhor revigorou, curou, restaurou o Abraão, quando o corpo dele já estava amortecido, ele engravidou a Sara. Ele curou a Sara também. E deixou a Sara não só estéril, mas envelhecer. Chegar num ponto que ela não tinha mais condições de gerar. De jeito nenhum. E Deus não tirou aquilo dele. Porque ele continuou cheio de vigor. Ele não perdeu. Tanto que depois que ele ficou viúvo, ele se casou com Quetura e teve mais filhos. O que Deus nos dá também vem para ficar. Tudo que Deus nos dá vem para ficar. Por isso que eu tenho que esperar por Deus. Porque não importa que para mim passou de hora. Quando para Abraão e Sara já tinha passado o tempo, quando o corpo dele já tinha amortecido, ela, além de estéril, já estava velha e etc. Deus agiu. E o que Deus deu a eles, ficou. Deus deu Isaac, Deus deu um vigor a Abraão, e ele morreu com aquele vigor. Aqui foi uma obra totalmente na carne. Sabe, pessoas emocionais, movidas por emoções, agem na carne, pegam problemas. Foi isso que eles pegaram. Agar, a serva, engravidou. Agora, grávida, ela começou a ficar arrogante. E ela passou a ter uma atitude diferente com a Sara. Não era mais tão submissa. Então, Sara ficou muito brava com ela e
e tratou ela muito mal ao ponto dela ter fugido. Ela fugiu. E aí o anjo encontrou ela naquela fuga e perguntou para ela, o que você está fazendo? Eu estou fugindo da minha senhora. A primeira coisa que o anjo disse para ela, volte e se submeta à sua senhora. Volte. Às vezes nós não queremos nos submeter a algo. Nós achamos que estamos com a razão, isso e aquilo. Mas o que tinha acontecido com Agar? Ela estava em rebelião. A Sara era a senhora dela. E ela estava em rebelião. Deus não opera através do espírito da rebelião. A rebelião é um pecado devastador. Rebelião manda para o inferno. Ela estava em rebelião. Ela estava fugindo da sua senhora, a sua liderança. Ela não queria se submeter a Sara. Mas Deus mandou ela se submeter a Sara. Mandou ela se voltar ainda na Almeida. Diz, volte, se humilhe. Se humilhe. Então, às vezes, não queremos. Nós não aceitamos, é inconcebível algumas coisas. Mas antes de Deus falar algo grandioso com você, antes dele falar algo grandioso com Agar, o que ia fazer sobre o futuro dela e do filho, ele disse, volte e se submeta à sua senhora, se sujeite a ela, se humilhe debaixo das mãos dela. Está bem claro isso. Volte e se humilhe. Ela tinha que voltar e se humilhar. Que talvez é uma coisa que você não aceita. Você está assim, deixando o tempo passar, deixando passar. Porque você não aceita. Você acha que isso não é assim, que não tem que ser assim, que não vai terminar assim. Só que Deus está mostrando todos os dias para você. Se você não voltar e não se humilhar, nada é tão ruim que não possa piorar. E você está vendo isso dia após dia. Você já está ficando sem saída. Deus já deixou claro para você. O que você está fazendo não está certo. Não está. O que a Sara fez não era certo, mas o que a Agar estava fazendo também não era certo. E a autoridade sobre Agar era Sara. Ela era a líder dela, a autoridade. Tanto que quando a Sara estava chateada e falou com Abraão, Abraão disse, ela é sua criada, ela é sua escrava, faça o que você quiser com ela. O Abraão disse isso para Sara, a escrava é sua, a escrava não é minha, a escrava é sua, faça o que você quiser com ela. Então, ela não estava debaixo da autoridade do Abraão, ela estava debaixo da autoridade da Sara. Só que se ela se submetesse a Sara, ela podia se desfrutar das bênçãos que foram liberadas para Abraão. Está entendendo? Debaixo, na submissão da Sara, se humilhando debaixo das mãos da Sara, ela ia poder desfrutar das bênçãos. E o anjo disse, volte e se humilhe, se sujeite a ela. E aí o anjo disse mais, multiplicarei tanto os seus descendentes, que ninguém os poderá contar. Aí depois de dizer a ela, volte, se humilhe, eu vou multiplicar. Ele disse isso para uma escrava. Eu vou multiplicar seus descendentes de tal maneira que você não vai ter como contar. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor, você está grávida e terá um filho, e lhe dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. O Senhor viu o sofrimento da escrava. O Senhor viu. Ele viu o quanto ela estava sofrendo. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será como todos, e a mão de todos contra ele, ele viverá em hostilidade contra os seus irmãos. O Senhor falou da personalidade do filho. Este foi o nome que ela deu ao Senhor, que lhe havia falado, tu és o Deus que me vê. Pois dissera, teria eu visto aquele que me vê?
você observa isso aqui? Ela diz, tu és o Deus que me vê. Eu teria visto aquele que me vê. Porque ela, como escrava, ela nunca imaginou que Deus falaria com ela, que Deus agiria na vida dela, que Deus faria promessas tão grandes para ela. Porque na nossa, se você trabalhar com a mentalidade da nossa sociedade, do nosso tempo, isso é inconcebível. Mas na sociedade deles, no tempo deles, isso era perfeitamente normal. Ela era uma escrava. Ela não tinha poder sobre ela. Mas o Senhor falou com ela. O Senhor a viu. Por quê? Porque ela estava sobre as bênçãos de Abraão. Por causa do que ele havia prometido a Abraão. Deus, o que ele havia prometido a Abraão. Porque ela agora esperava um filho dele. O Senhor falou com ela. O Senhor se manifestou na vida dela. Tanto que ela ficou em estado de graça, disse, o Senhor me viu. Tu és o Deus que me vê. Teria eu visto aquele que me vê, quer dizer, eu sou uma escrava. E o Senhor me viu. Preste atenção nisso. Aquele que está em Cristo é descendência, é descendente de Abraão. A Bíblia diz, se você está em Cristo, você é descendente de Abraão, herdeiro conforme a promessa. Nós estamos sobre as bênçãos de Abraão. Todas as bênçãos que o Senhor derramou sobre a vida do Abraão pertencem a nós. Por causa do Abraão, ela desfrutou das bênçãos do Abraão. Ela nunca imaginou que o Senhor ia olhar para ela ou ia falar com ela. Mas por causa de Jesus, nós temos direito a tudo isso. Ela, no tempo dela, por causa do que Deus havia prometido a Abraão, ela teve direito. Deus a viu, Deus falou com ela. E nós também. É por causa de Jesus. É por causa de Jesus. Quando você crê em Jesus, você desfruta daquilo que você não tem direito. Isso não é forte. Então o Senhor está dizendo isso para você. Ele te vê. Ele tem visto o seu sofrimento. E se você ouvir a voz dele, se submeter, se você crer, ele vai fazer na sua vida. Porque ele prometeu coisas muito grandes para uma escrava. Se uma escrava viveu o que viveu, muito mais nós. Se Agar viveu o que viveu, Deus fez promessas tão grandes para ela, muito mais para nós, que estamos na graça, que temos sobre nós a unção da cruz, do sacrifício, muito mais nós. Está ouvindo isso? Hã? Se submeta ao Senhor, faça o que Ele está mandando você fazer. Faça. Eu vou ler isso aqui. Olha isso aqui novamente. Ó. Tu és o Deus que me vê. Tu és o Deus que me vê. Pois dissera, teria eu visto aquele que me vê. Tu és o Deus que me vê. Deus está vendo você. Deus tem visto o seu sofrimento. Deus tem visto todas as coisas. E agora ele diz para você, volte e se submeta a quem você não quer se submeter. E então ele faz promessas grandiosas, o que ela nunca imaginou que ia viver, que Deus tinha com ela. Ela nunca imaginou isso aqui, o que ela viveu. E o que ela ainda ia viver, ela ouviu de Deus.
Eu vou transformar, eu vou fazer de você um grande... Olha isso aqui, não, eu vou ler. Aqui, ó. Disse, multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Oh, Deus disse isso para uma escrava. Falou o que ia fazer na vida dela. Falou da personalidade do filho. Ela ficou de uma forma que Deus me vê. Teria eu visto aquele que me vê. Ele me vê. Ele me vê. Deus está vendo você. Deus ama você. Deus está vendo você. Ele quer abençoar você. Ele tem um futuro brilhante. Ele tem coisas grandiosas com você. Não terminou. Para Agar, talvez ela pensou, terminou, acabou. E de repente o anjo vem e fala coisas tão fortes, tão grandiosas com ela. Sobre o futuro dela. Sobre o filho dela. E ela era uma escrava que não via valor, ela nunca imaginou que o Senhor falaria com ela. Mas o Senhor falou com ela. O Senhor mostrou que estava vendo ela. O Senhor fez promessas grandiosas para o futuro dela. E é o que Deus está falando com você. Por intermédio do sacrifício da cruz. Por intermédio de Jesus, nós somos abençoados. Nós podemos desfrutar das bênçãos que foram liberadas por Abraão. Nós podemos viver coisas que jamais imaginamos. E é o que Deus está prometendo para você. E Ele está dizendo, eu estou te vendo. Eu sou o Deus que vê você. Tem visto o seu sofrimento. Estou pronto a fazer. Eu vou fazer. E com certeza Ele está dizendo que vai fazer coisas grandes aí. Deus tem coisas grandes com você. O seu futuro será glorioso, como Ele prometeu para Agar. Ele prometeu. Ela desfrutou das bênçãos do Abraão. E se nós somos de Cristo, somos descendência de Abraão, herdeiros conforme a promessa, as promessas do Abraão também são para nós. Nós podemos fluir nas bênçãos do Abraão. Tudo que Deus prometeu a ele. Não passou de hora. Deus vai fazer na sua vida. Deus te vê. Tu és o Deus que me vê. Talvez você está igual a Agar. Pensando, quem sou eu? Deus não me vê, Deus não está me vendo, Deus não está vendo isso. E Deus está te vendo. Está vendo o seu sofrimento. E tem coisas grandiosas para fazer aí no seu futuro. Mas agora tem que voltar e se submeter à sua senhora. E Deus vai poder fazer tudo. Ele vai fazer. E Ele fez. Se você continuar lendo, você vai ver que Deus fez. Ele fez tudo na vida da Agar e do filho. Ele fez, porque Ele vela pela sua palavra para cumprir. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Seja muito bem-vindo ao portal Mudança de Vida. Um website dedicado a você e à sua família. Todos os dias trazendo uma novidade. Assista ao programa Mudança de Vida Hoje, Palavra de Vida e Fé com Bispa Cleo, histórias de vida e muito mais. Acompanhe as reuniões ao vivo pela TV Vida e Fé. Compartilhe com seus amigos. Acesse mudançadevida.com.br. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por esta vida que o Senhor ama. E ama muito, está falando com ela, eu te amo. E eu tenho muito com você, tem muita coisa reservada aí para o seu futuro. Eu vou fazer. Que ela receba essa palavra. Que ela agora deixe entrar, o Senhor me vê. Como disse Agar,
Tu és o Deus que me vê. Teria eu visto aquele que me vê. Ela nem acreditava no que estava vivendo. Ó Deus Todo-Poderoso, que essa pessoa entenda exatamente isso agora. O Senhor está olhando para ela, está vendo. O Senhor tem coisas grandes com ela. Não terminou. Tudo que ela tem que fazer é ouvir a sua voz e possuir tudo que o Senhor está falando. Cubra-la com teu sangue, fortaleça, ajuda ela a compreender o que deve fazer e que ela comece imediatamente a dar os passos de fé na direção certa. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração, que sejam respondidos, curados, sarados, poderosamente abençoados em tudo. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e peço agora as definições e os milagres. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, peço abundância, o dom da riqueza, eu profetizo, da prosperidade, em dobro, tudo em dobro na vida dessa pessoa. Eu profetizo abundância na vida dessa pessoa, tudo em dobro, tudo que ela sonha na vida dela e que parece inalcançável, inatingível, que ela viva para a honra e a glória do teu nome. Abençoe e prospera os nossos semeadores e levanta mais semeadores, porque o Senhor dá semente para quem semeia. Onde esse programa estiver chegando, que vidas estejam sendo grande e poderosamente abençoadas. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 Operadora 11 3296-9449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico, onde vou estar domingo às 9, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus e o clamor dos 52 dias. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. Você não está sozinho. Você tem Jesus, tem a nós que amamos você. Jesus te ama, nós amamos também. Nós estamos aqui com um propósito e um desejo imenso de ajudar você. Deus vê você. Vê o seu sofrimento. E nós estamos aqui prontos para ajudar naquilo que for preciso. Conte conosco. Se o Senhor Jesus não voltar, nós vamos continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Para acompanhar o canal da Bispa Cleo e saber tudo o que acontece, receber notificações e avisos sobre cada novo carregamento de vídeo, você precisa, antes de mais nada, se inscrever no canal. O YouTube possibilita que você realize esse procedimento tanto em dispositivos móveis como aparelhos celulares, smartphones com Android ou iPhones iOS, assim como por meio de computadores desktop, laptops ou tablets, gratuitamente. Disque Vida 0 Operadora 11 3296 9449. Ligue e receba vida.